This meeting is being recorded. Pronto, boa noite então a todas, sejam bem-vindas então ao workshop sobre sinais do universo. Aqui vamos então falar um bocadinho sobre sinais e eu vou então iniciar aqui a apresentação. Espero que todas consigam ver. Esperem aí. O que é que se passa aqui? Conseguem ver a apresentação? Ainda não, Inês. Espera só um minuto, então. Agora já conseguem, certo? Boa, isso, certo. Pronto, vamos então iniciar aqui então por começar este workshop. Para quem não está a assistir então em direto, não há problema, depois podem questionar-me qualquer questão que tenham. Quem tiver então a assistir agora em direto, se tiver alguma dúvida, é só interromper aqui o workshop e eu então direi as minhas respostas e por aí afora. Vamos então iniciar aqui, por eu vou-vos falar um bocadinho sobre mim e sobre como é que iniciei aqui a minha jornada também com os sinais. Tudo começou com o falecimento da minha avó. Ai, desculpem lá. Ok. Tudo começou então aqui com o falecimento da minha avó, quando eu já comecei a ver assim sinais de arco-íris e por aí afora. E eu sou terapeuta de Reiki já há algum tempo e pronto, por aí afora comecei a minha jornada com os sinais. Eu como não estou... Vocês estão a conseguir ver a apresentação? Isto está aqui. Inês, está tudo ok. Está tudo ok. Ok, eu peço desculpa pelo meu nervosismo, é porque estive aqui mesmo com problemas e então está-me a ser complicado perceber o que é que estão a ver e não porque o meu computador decidiu pregar-me estas partidas. Pronto, antes de iniciarmos aqui então o workshop, eu vou-vos mostrar um vídeo sobre aqui os sinais, já para nos contextualizar e para percebermos mais ou menos o universo e como é que isto funciona, ok? Eu vou colocar então o vídeo e vão-me também dizer se estão a conseguir ver. Só um minuto. Aqui está. Este vídeo vai então falar um bocadinho sobre esta consciencialização do universo e o que é que pode ser isto do universo e dos sinais do universo. Vocês vão então assistir ao vídeo só para perceberem um pouco. Eu deixo-vos também aqui o nome do vídeo para que vocês possam assistir mais tarde também se quiserem ou partilhar com pessoas vossas conhecidas. Este vídeo então vai-vos abrir já um bocadinho a mente sobre o que é isto dos sinais, a nossa missão na Terra, porque eu acredito que todos nós, antes de virmos aqui para o planeta, temos uma missão e este vídeo então vai-nos fazer já despertar aqui um bocadinho a nossa intuição e também para percebermos aqui o que é que pode ser os sinais e também no fim eu vou-vos já explicar. Isto é só então uma iniciação. Eu penso que o áudio não vai estar a funcionar, deixem-me só clicar aqui. Mas eu já confirmo. The gathering of the tribe. Conseguem ouvir o áudio? Once upon a time, a great tribe of people lived in a world far away from ours. Ouve-se bem. Whether far away in space Consegues, or in time, Mónica? or even Sim, out- sim, vou ouvir o áudio. Ok. They lived in a state of enchantment and joy that few of us today dare to believe could exist, except in those exceptional peak experiences where we glimpse the true potential of life and mind. One day, the elders of the tribe called a meeting. They gathered around, and one of them spoke very solemnly. "My friends," she said, "there is a world that needs our help. It is called Earth,
and its fate hangs in the balance. Its humans have reached a critical point in their collective birthing, the same point our own planet was at 1 million years ago, and they will be stillborn without our help. Who would like to volunteer for a mission to this time and place and render service to humanity? Tell us more about the mission, they asked. It is no small thing. Our shaman will put you into a deep, deep trance, so complete that you will forget who you are. You will live a human life, and in the beginning, you will completely forget your origins. You will forget even our language and your own true name. You will be separated from the wonder and beauty of our world, and from the love that bathes us all. You will miss it deeply, yet you will be unable to name what you are missing. You will remember the love and beauty that we know to be normal only as a longing in your heart. Your memory will take the form of an intuitive knowledge as you plunge into the painfully marred earth that a more beautiful world is possible. As you grow up in that world, your knowledge will be under constant assault. You will be told in a million ways that a world of destruction, violence, drudgery, anxiety, and degradation is normal. You may go through a time when you are completely alone, with no allies to affirm your knowledge of a more beautiful world. You may plunge into a depth of despair that we, in our world of light, cannot imagine. But no matter what, a spark of knowledge will never leave you. A memory of your true origin will be encoded in your DNA. That spark will lie within you, inextinguishable, until one day it is awakened. You see, even though you will feel for a time utterly alone, you will not be alone. We will send you assistance, help that you will experience as miraculous, experiences that you will describe as transcendent. These will fan that spark into a flame. For a few moments or hours or days, you will reawaken to the beauty and the joy that is meant to be. You will see it on Earth. For even though the planet and its people are deeply wounded, there is beauty there still, projected from past and future onto the present as a promise of what is possible and a reminder of what is real. After that glimpse, the flame may die down into an ember again as the routines of normal life there swallow you up. But after each awakening, they will seem less normal, and the story of that world will seem less real. The ember will glow brighter. When enough embers do that, they will all burst into flame together and sustain each other. Because remember, you will not be there alone. As you begin to awaken to your mission, you will meet others of our tribe. You will recognize them by your common purpose, values, and intuitions, and by the similarity of the paths you have walked. As the condition of the planet Earth reaches crisis proportions, your paths will cross more and more. The time of loneliness, the time of thinking you might be crazy, will be over. You will find the people of your tribe all over the Earth and become aware of them through the long-distance communication technologies used on that planet. But the real shift, the real quickening, will happen in face-to-face gatherings in special places. When many of you gather together, you will launch a new stage on your journey, a journey that, I assure you, will end where it begins right now. Then, the mission that lay unconscious within you will flower into consciousness. Your intuitive rebellion against the world presented to you as normal will become an explicit quest to create a more beautiful one. A woman said, "Tell me more about the time of loneliness, that we might prepare for it." The elder said, "In the time of loneliness, you will always be seeking to reassure yourself that you are not crazy. You will do that by telling people all about what is wrong with the world, and you will feel a sense of betrayal when they don't listen to you. You might hunger for stories of wrongness, atrocity, and ecological destruction, all of which confirm the validity of your intuition that a more beautiful world exists. But after you have fully received the help we will send you,
and the quickening of your gatherings, you will no longer need to do that because you will know. Your energy will thereafter turn toward actively creating that more beautiful world. The tribeswoman asked, "How do you know this will work? Are you sure our shaman's powers are great enough to send us on such a journey?" The elder replied, "I know it will work because he's done it many times before. Many have already been sent to Earth to live human lives and to lay the groundwork for the mission you will undertake now. He's been practicing. The only difference now is that many of you will venture there at once. What is new in the time you will live in is that you will gather in critical mass and will each awaken the other to your mission. The heat you will generate will kindle the same spark that lies in every human being. For in truth, each one is from a tribe like ours. The whole galaxy and beyond is converging on Earth, for never before has a planet journeyed so far into separation and made it back again. Those of you who go will be part of a new step in cosmic evolution." The tribesman asked, "Is there a danger we will become lost in that world and never wake up from the shamanic trance? Is there a danger that the despair, the cynicism, the pain of separation will be so great that it will extinguish the spark of hope, the spark of our true selves in origin, and that we will be separated from our beloved ones forever?" The elder replied, "That is impossible. The more deeply you get lost, the more powerful the help we will send you. You might experience it at the time as a collapse of your personal world, the loss of everything important to you. Later, you will recognize the gift within it. We will never abandon you." Another man asked, "Is it possible that our mission will fail and that this planet Earth will perish?" The elder replied, "I will answer your question with a paradox. It is impossible that your mission will fail, yet its success hangs on your own actions. The fate of the world is in your hands. The key to this paradox lies within you, in the feeling you carry that each of your actions, even your personal secret struggles, has cosmic significance. You will know then, as you know now, that everything you do matters." There were no more questions. The volunteers gathered in a circle, and the shaman went to each one. The last thing each was aware of was the shaman blowing smoke in his or her face. They entered a deep trance and dreamed themselves into the world where we find ourselves today. Here we are. Pronto. Espero então que tenham gostado do vídeo. Voltamos então aqui à apresentação. Toda a gente consegue me ouvir, correto? Ok. Então, depois de verem este vídeo, devem ter entendido então aqui um bocadinho sobre o que é o universo ou então aqui a forma dele ser. Na minha maneira de ver e aquilo que tenho intuído ao longo do tempo, é que todos nós então vimos aqui à Terra, ao planeta, com uma missão. Todos nós somos uma centelha de Deus ou então deste chamar como é representado neste vídeo. Eu escolhi então este vídeo para quê? Para vocês já poderem ver aqui conscientemente que não estamos sozinhos, que o universo é muito maior, para além do que nossos olhos veem, para além do que é a Terra, não é? E porquê é que colocamos este vídeo aqui? Para podermos responder então, afinal, o que é que são os sinais do universo? O que é isto de que recebemos sinais no nosso dia-a-dia, que o segredo do nosso futuro está na nossa rotina diária, que os sinais são esse segredo. E com este vídeo penso que já conseguimos ver um bocadinho do que são os sinais. Basicamente, nós estamos aqui na Terra e a Terra é uma escola para nós evoluirmos e cada um tem a sua missão. E a partir do nosso nascimento, nós já temos aqui um anjo da guarda, os nossos guias, que nos vão orientar. E muito do que é os sinais do universo são pequenas manifestações físicas que os nossos guias nos enviam para nos orientar, apoiar e acarinhar, para nos garantir que não estamos sozinhos, não é? Muitas vezes estamos a passar fases difíceis e não vemos os sinais que estão-nos a ser enviados. Às vezes perder algumas coisas na nossa jornada é importante para que nós nos conectemos novamente e vamos sempre receber no nosso dia-a-dia manifestações e sinais dos nossos guias para nos ajudar
e para nos orientar. E isto é o que é os sinais do universo. Eu não sei se vocês têm alguma questão relativamente ao vídeo, mas também se tiverem podem me questionar ou então depois também enviar mensagem. Mónica, tens alguma questão sobre o vídeo? Tens alguma coisa a dizer? Olha, eu tenho-te a dizer que estou super emocionada com o que acabei de ver. Eu estava aqui tipo a limpar as lágrimas, porque isto é mesmo muito mágico e revi muito no que estavam a dizer, não é? Que há aquela parte que eu acredito muito que toda a gente quando desperta acredita que está a ficar louca, não é? Tipo, Exatamente. Só que depois aparecem então pessoas que também se ligam a nós, tudo está interligado por um fio condutor. Se vocês repararam naquelas luzinhas todas, todos nós que estamos neste momento na Terra, estamos num aprendizado, estamos aqui para entregar alguma coisa ao mundo de bom. Todos nós temos uma luz para acender e os sinais vão nos guiar e orientar e apoiar, não é? Eles vão nos dizer que não estamos sozinhos, que há alguma coisa para além do que nossos olhos veem. E é muito por aí, os sinais não é que seja algo muito, muito difícil de decifrar, é simplesmente recebermos o apoio do que há para além do que os nossos olhos veem, o apoio, a orientação. Eu acho que aquele vídeo em si já nos mostra muito do significado, até naquela imagem que a menina estava a meditar e havia borboletas por todo o lado, depois dela passar aquela fase difícil, ok? Vai sempre haver aqui uma ou outra coisa que nos vai dizer não estás sozinha, estamos aqui para te apoiar. E é muito por aí. Os sinais do universo são então esta descrição que está aqui descrita, pequenas manifestações que aparecem no nosso dia a dia, enviada pelos nossos guias, entes queridos e outros seres para nos apoiar, guiar, acarinhar e nos dizer que estão connosco, sobretudo, porque nós normalmente temos sempre aquela sensação, estamos sozinhos ou não há nada que nos esteja a apoiar e há sempre algo que nos está a apoiar. Às vezes aquilo que nós estamos a sentir é mesmo para nós sentirmos, para podermos dar o passo. Quando estamos mais em baixo e acreditamos, não há nada a me apoiar e de repente até há uma oportunidade nova, não é? Temos que confiar, principalmente, que recebemos sinais, que somos merecedores de receber os sinais, ok? Porque se nós não acreditamos, não, é só o outro que recebe sinais, eu nunca vou receber. Não, todos os dias tu já tens recebido, tu é que não estás a ver. Portanto, vamos então pensar e ver aqui no nosso dia a dia que sinais é que eu estou a receber que eu não estou a ver, porque os nossos guias, não é? Já se estão a comunicar connosco, eles querem que nós brilhemos e que acendemos a nossa intuição. E muito da interpretação dos sinais, que já vamos chegar lá, parte da nossa intuição, porque só nós sabemos o que cada sinal significa para nós. Cada sinal é diferente para cada um de nós. Claro que há então aí uma descrição, não é? Que já vamos falar também, mas tudo parte da nossa intuição. Se vocês repararam bem no vídeo, no centro do nosso, dentre as nossas sobrancelhas, está o nosso terceiro olho, que comanda a nossa intuição, e é de lá que surgem todos os insights, todas as visões, todas as interpretações, os sentimentos que sentimos ao ver um sinal, e tudo se resume à nossa intuição, ao nosso contacto espiritual com os outros seres. Só quando já estamos muito, porque isto é uma dimensão em que nós não vemos para além da matéria, a única maneira deles se manifestarem connosco é através de pequenas coisas do nosso dia a dia, que também vamos falar, que são-nos aparecidas e que nós sabemos, ok, isto é impossível estar aqui agora, porque é como vermos uma pena ou isso, percebem? É algo impossível em sítios impossíveis. E nós aí sabemos, isto é impossível, logo isto só pode ser um sinal. E a partir do momento que nos abrimos para os sinais, mais e mais sinais aparecem na nossa vida, como também eu e a Mónica falámos na nossa live, até ao ponto de ficarmos... não é? Parecemos malucas a pensar, será que isto são tudo sinais? E sim, são sinais. Pronto, vamos então aqui ver quais são os sinais mais comuns do universo, ou seja, os sinais que os nossos guias, agora entendendo que o universo é tudo isto, os nossos guias e todas as pessoas atrás de nós que nos apoiam, e quais são os sinais mais comuns que já todos nós, certamente em algum ponto da nossa vida, recebemos. São então as borboletas. Aqui elas podem simbolizar montes de coisas, desde transformações, renovações, o tu te permitires voar, o tu te permitires conhecer. As penas são outro sinal muitíssimo comum que todos nós
em algum ponto também já teremos recebido, sejam elas brancas, cinzentas, pretas, castanhas. As penas, por norma, são mesmo manifestações dos nossos anjos para nos dizer que estão ali. Como elas caem do céu com a sua leveza, nós já entendemos, isto é um sinal de paz, de harmonia. Depois temos as horas iguais e sequências de números iguais. Este deve ser outro dos sinais que todos nós já devemos ter recebido, porque ver as horas iguais, sequências de números iguais, também não é à toa, não é algo que acontece todos os dias, não é? Às vezes pegamos no telemóvel e está ali um número igual. Isso não é à toa, isso é mesmo um sinal dos nossos guias. Outro sinal muito comum é o arco-íris, vocês próprias devem também sentir. É um sinal mágico que acontece no céu em muitas circunstâncias. Os corações para manifestação de amor, de carinho dos nossos guias para connosco, quando estamos assim mais em baixo, até vemos um coração e pensamos, será que isto é um sinal? E sim, é para nos transmitir amor, carinho, apoio, que é então o significado disto, dos sinais, e de que não estamos sozinhas. As joaninhas são outro sinal muito comum, pela sua simplicidade e beleza, e também difícil de encontrar as joaninhas por norma. A pomba branca, que também, outra vez, como as penas, simboliza a paz, a tranquilidade, e é um animal muito, muito celestial que nos acompanha e que tem muita ligação então também com os anjos e os nossos guias. Depois, onde é que se podem então manifestar estes sinais do universo, ok? Nós vamos aqui dividir os sinais para verdes e vermelhos. Vermelhos no sentido de que são mais para nos chamar a atenção, como vimos naquele vídeo, quando já está, parece tudo, estamos a perder-nos, estamos em ansiedade, e os sinais verdes, que são os sinais mais subtis, que nos tranquilizam e nos dão o apoio. E vamos então perceber onde é que nós podemos ver estes sinais no nosso dia-a-dia, ok? Para começar, podemos vê-los realmente em animais e plantas, ok? Podemos ver um animal específico, por exemplo, como a borboleta, a joaninha, no seu formato real, como animal mesmo, não é? Aqui temos também representações dos trevos de 4 folhas, daquela folha ali que tinha um coração desenhado, ok? Através das plantas, às vezes vemos um desenho ou outro que nos chama a atenção e dizemos: isto ressoa comigo. É muito estranho uma folha ter um desenho de um coração dentro, esta fotografia até foi tirada por mim, portanto, estas pequenas coisas que parece não é possível sim, e os sinais podem se manifestar através das formas das plantas ou mesmo através dos animais, de animais específicos que às vezes nos passam à frente ou que nós vemos na rua. Isto tudo é uma forma de se manifestarem, ok? Animais e plantas. Depois temos nos fenómenos naturais, por exemplo, os arco-íris, que foi o que já falei há pouco. A aurora boreal às vezes pode fazer algum símbolo. Os trovões também podem ser um sinal de que algo precisa de ser mudado, ou a forma como vemos o trovão, se ele faz algum formato, as estrelas cadentes na neve, no fogo e nas nuvens. Se repararem ali naquela nuvem, há um pequeno coração, e as nuvens são muito uma forma dos nossos guias nos enviarem sinais, porque são muito fáceis de moldar para eles, ok? É muito fácil para eles moldá-las no formato que eles quiserem que nós vejamos. Outra das coisas que vamos falar aqui dos fenómenos naturais é que, se nós repararmos no planeta Terra, tudo o que está ao nosso redor acaba por ser metáforas da nossa evolução, ok? A vida é feita de altos e baixos, e há momentos da nossa vida que precisamos de chorar, ok? E a chuva também representa muito isso. É que estamos num planeta que há dias que vamos chorar, vamos deitar para fora, e o planeta Terra faz-lo já por ele, não é? Há chuva e há o sol, e nós vai haver dias que vai nos apetecer chorar, há dias que nos vai apetecer arder ou fazer arder alguma coisa na nossa vida, há dias que vamos estar mais sorridentes por causa de iluminadas, não é? É tudo muito frequências, nunca vamos estar a 100% todos os dias, porque este planeta não o permite. Por isso, não vamos pensar que, ok, recebo muitos sinais, mas a minha vida também está muito má, porque é que eu recebo tantos sinais? Simplesmente é para dizer que estás apoiada e que não estás sozinha, e que não devemos desistir. Tudo neste planeta acaba por ser metafórico, assim como os sinais que vamos receber. Às vezes vamos receber
um sinal, sei lá, de uma estrela cadente, que significa, ok, pede um desejo, e nós, pelo brilho da estrela, já vemos, se calhar temos que romper a nossa escuridão e acreditar naquela luz cá no meio de nós. E por aí afora, porque os sinais vêm para nos dar a paz. E na Terra também temos, por exemplo, os rios, que simbolizam passar as dificuldades, contornar os obstáculos da vida. As montanhas significa que vai haver picos e às vezes é preciso subi-los. Portanto, tudo aqui já nos diz um bocado o segredo da vida. Simplesmente pelo facto de haver dia e noite. Vai haver sempre dias que estamos mais em baixo, e depois, porque temos que fazer a nossa luz brilhar, há sempre o dia. Portanto, tudo, se olharmos à nossa volta, já acaba por ser um sinal. E porquê é que é tudo tão metafórico e tão estranho de compreender? Porque se fosse tudo tão fácil, não me teria piada estarmos aqui todos no planeta, não é? Seria tudo fácil, já sabíamos que vínhamos aqui para fazer certa coisa, já não íamos ter aquele desafio de viver e de pesquisar, porque no fundo todos nós somos um pouco aventureiros e gostamos de desafios, senão não estaríamos aqui. E os sinais vêm muito para nos orientar, e nesse sentido, nós estarmos atentas aos sinais e a tentá-los interpretar é uma forma já de nós consultarmos a nossa intuição, sermos mais intuitivos e conseguirmos falar com o universo com calma e cumprirmos a nossa missão de uma forma desafiante, porque a vida passa num ápice e depois, quando partirmos, olhamos e caramba, recebi tantos sinais e não perdi tempo a olhar para eles, só estava preocupada, não é? Com o nervosismo, com a ansiedade de casar, ter a minha casa, ter os meus filhos, e perdemos toda a magia que é o nosso propósito, ok? Claro que há certas coisas na nossa vida que nos vão desviar um bocadinho para que nós depois nos conectemos outra vez, para que a nossa estrela brilhante mude de novo, ok? Brilhe de novo, não é? Portanto, só nos basta confiar e também acreditar que temos uma missão e olhar para tudo o que há neste planeta. Tudo tem a sua noite e a sua iluminação, o seu dia. Portanto, tudo na vida tem fases, e é nessas fases que nós temos que confiar nos nossos guias e agradecer-lhes por eles estarem connosco e nos enviarem sinais. O facto de nós agradecermos é meio caminho andado para termos muitos mais sinais e muita mais fé no universo. E quanto mais fé e confiança tivermos no nosso propósito e nos nossos guias, mais depressa a nossa jornada é mais leve e calma, e não estamos tão densos como naquele vídeo que vimos, nas coisas que nos fazem distrair a nossa mente do que é realmente o nosso propósito. As notícias, as redes sociais, o ódio, o medo, isso tudo afasta-nos da nossa verdadeira essência. E é por isso que os sinais estão aqui relatados. Claro que é preciso conflito neste planeta para as coisas evoluírem, as pessoas darem valor a outras coisas. Isso é algo que nós não vamos conseguir controlar. O que nós podemos controlar é a nossa luz e aquilo que nós queremos passar ao outro. É realmente questionarmos como é que eu quero ser relembrada por esta passagem minha na Terra. Que mudança é que eu quero fazer neste planeta para eu me sentir bem e sentir que ajudei, porque nós temos todos essa missão, e muito por aí. Depois também temos aqui sinais através da comida, ok? Às vezes, por exemplo, esta altura de Natal há muitos símbolos de bolachas e por aí afora. Vá que não vá, um dia até alguém nos oferece um pacote de bolachas em forma de coração e nós pensamos, caramba, será que isto foi um sinal? Sim, pode ter sido. Por exemplo, esta imagem aqui de eu a estrelar os ovos, porque como já viram, corações foi o que mais recebi aqui para falar com vocês. Eu estava a estrelar então os meus ovos e apareceu aquele pequeno coração entre os ovos, ok? Portanto, até quando estamos a cozinhar ou a servirem-nos algum prato, a comida pode ser uma forma dos nossos guias comunicarem connosco, porque lá está, nós estamos presos tanto à rotina que eles acabam por se adaptar aqui a maneiras de nos enviar sinais, quer seja através da comida, quer seja através do vapor do duche, que às vezes pode formar algum formato no espelho, ou alguma coisa do género que eles se possam manifestar para nos chamar a atenção, e eles vão chamar. Por exemplo, se nós estivéssemos tão distraídos e com a pressa, eu aqui não estava com pressa nenhuma, reparei que tinha mesmo um coração, mas às vezes estamos tanto com a pressa que nem reparamos que na nossa comida pode haver algum tipo de sinal, ok? Por isso também estejam atentas aqui à comida, porque pode ser uma maneira de nossos guias se enviarem sinais a nós. Outra das maneiras que eles se podem manifestar
é através das músicas. E as letras das músicas, muitas vezes, quando acordamos até de manhã ou ao longo do dia, vamos ouvindo uma música na rádio que nos chama a atenção, é importante que vamos ver a letra dessa música que está presa na nossa cabeça, porque às vezes já nos está a dizer aqui uma mensagem enorme sobre aquilo que nós precisamos ouvir no momento, ok? Aqui também nas relações, que também foi uma das coisas que falei com a Mónica na live com ela, as músicas às vezes já podem ditar o futuro das relações por vezes. Quando nós associamos logo uma música a alguém, essa letra da música muitas vezes já diz muita coisa sobre como vai ser o relacionamento, ok? Por isso estejam sempre atentas a músicas que vos chamem a atenção ou que de alguma forma façam ressoar com a vossa alma. Outra questão que podem também receber através de sinais é os assobios, ok? Sons diferentes que vos fazem lembrar, por exemplo, algum ente querido. Tudo aquilo que vos faça também lembrar algum ente querido, seja os corações ou essas coisas assim, que vocês vejam nestas formas do universo se comunicar, podem ser eles, ok? Isso também é importante vocês terem em mente, que às vezes os nossos entes queridos vão se manifestar através destas coisas. Tanto pode ser na comida, pela natureza, e é sempre também importante termos isto em mente. E os assobios e sons pode funcionar muito por aí. Se, por exemplo, um ente querido nosso que estava sempre a assobiar e de repente nós parece que começámos a ouvir uns assobios, pode ser ele que está a tentar se comunicar connosco e a dizer que está connosco, ou então que nos está a apoiar. Estejam sempre também atentas aqui aos assobios e sons estranhos que aparecem no vosso dia a dia. Outra forma também dos nossos guias se manifestarem é através da rádio, ok? Às vezes estão a ter uma conversa naqueles programas da rádio e nós até ouvimos e parece que faz sentido connosco. Eu muitas das vezes houve aqui uma fase que tive que fazer uma mudança na minha vida e estava a aparecer na rádio um anúncio de um padre qualquer a dizer para verem o site, que ele fala muito sobre caminhada espiritual, como mudar a sua vida, e eu fiquei com aquilo na cabeça, será que isto foi um sinal para mim? E claro que foi, porque depois a partir daí a minha vida também mudou. Portanto, através da rádio, às vezes estamos a mudar de frequência, ou até o nosso rádio muda sozinho, que há rádios que automaticamente mudam quando já não estão a apanhar uma certa rádio. Estejam sempre atentas às mensagens ou músicas que passam na rádio também, ok? Porque é uma forma deles transmitirem sinais, pode ser também através da rádio, porque facilmente eles podem, os nossos guias, mudar a frequência ou entrar assim em contacto connosco através disso. Outra forma também deles se manifestarem é através da televisão. Se, por exemplo, nós pedirmos uma borboleta cor-de-rosa ou algo do género e de repente até estamos a ver um filme onde aparece esse elemento que nós pedimos aos nossos guias, é importante estar muito atento a que série estávamos a ver, porque através da televisão também podemos receber muitos sinais, ou por exemplo as televisões irem abaixo e ligarem-se sozinhas, isso são sinais também dos nossos guias e podem se manifestar através destas coisas da televisão, ok? Também através das séries que estamos a ver, filmes que nos chamam a atenção, tudo isso é um fio condutor também para a nossa evolução. Um pouco que nada do que vem até nós é por acaso, ok? Estejam sempre atentas, porque um filme que estamos a ver até pode não fazer sentido agora, mas mais tarde parece que a história faz alguma ligação connosco e até se lembram, caramba, eu vi este filme há pouco tempo e agora parece que estou um pouco a viver ou a ter que partilhar o conhecimento que tive. Às vezes vamos ver um filme só para depois partilharmos com um amigo que vai precisar de ver e interpretá-lo, ok? Supondo, eu vejo este filme sobre sobrenatural ou sobre ovnis e de repente cruza-se alguém comigo que eu sei que até ia gostar, olha, e eu vou recomendar, olha, vê este documentário sobre isto, e a pessoa até vê e de repente a sua mente desperta para esse tipo de coisas, ok? Às vezes também, através da televisão principalmente, podemos receber imensos sinais. E também temos que estar atentos a de que tipo de coisas consumimos na televisão, como eu estava a dizer no início. Às vezes o facto de consumirmos notícias más ou coisas que nos trazem a energia para baixo é algo que não devemos ver, ok? Tentar alimentar a mente também com coisas positivas. Claro que há outras alturas que até precisamos de ver para que o nosso propósito, que se for ajudar os outros, se venha até nós e diga, ok, está a haver a guerra naquele sítio, é porque tu certamente tens alguma vibração em ajudar o ser humano ou a fazer algo para o ser humano, ok? E isso é para despertar os nossos sentidos.
pensem sempre que não podem viver no medo, não é? Têm que tirar alguma mensagem de conforto destas coisas que vêm, destes sinais que vêm, porque os sinais não vêm por mal até nós, vêm para nos ajudar, para ajudar na nossa evolução, não vêm para ser contra nós, mas sim a nosso favor, são uma bênção. Desde aí já agradecermos sempre por os recebermos. Outra forma dos sinais se manifestarem é através das roupas também, ok? Se pedirmos uma estrela, como temos aí um coração, e se alguém passar por nós com esse mesmo símbolo desenhado na roupa, ok, recebeste o sinal que pediste e está tudo ok. Não era necessário ver mesmo uma estrela em forma de coração no céu. Também se pode manifestar através da roupa. E montras de lojas, como podemos ver aí essas borboletas roxas, vamos supor que nós pedimos um sinal de uma borboleta roxa e depois entramos neste shopping e vemos essa imensidão de borboletas, através de cartazes, por exemplo, aqui neste diz, acredito, juntos podemos tudo, e a comunicação mantém-nos unidos. O que é que isto pode significar? Acredita, juntos podemos tudo, quem? Nós e os nossos guias. A comunicação mantém-nos unidos. O facto de nós agradecermos e acreditarmos nos sinais mantém-nos unidos aqui com os nossos guias. Este slogan, este cartaz que eu encontrei na net foi mesmo por acaso. Eu pus simplesmente cartazes e se formos a reparar, muitos dos cartazes que nós vemos já são uma mensagem para nós, os que nos chamam principalmente a nossa atenção. E este é sem dúvida um deles, porque se olharmos com atenção, não é sobre só a publicidade, pode ser mesmo uma mensagem dos nossos guias. E, por exemplo, essa pintura também na parede que nos diz tudo o que precisas é amor, é uma forma dos nossos guias também nos dizerem alguma mensagem, às vezes as coisas que lemos assim de relance numa parede. Essas mensagens também são importantes. Depois temos as matrículas, às vezes ver aqui uns números repetidos ou umas iniciais, porque normalmente até podemos ver iniciais de um ente querido que já partiu e um número que associamos a eles. Muitas vezes as matrículas funcionam também aqui como uma forma de nos transmitir sinais. Por exemplo, se temos muita conexão com o número 33 e até pedimos um sinal para saber se estamos no caminho certo e passa um carro com esse mesmo número, ok, já recebemos aí o nosso sinal. Depois, conversas com pessoas ou ouvir uma certa conversa, por exemplo, alguém, como eu vos disse há pouco, alguém que nos fala de um filme específico e nós depois até vamos assistir e faz todo o sentido connosco, ou ao ouvir uma história de alguém que realmente passou um tempo difícil e que depois até ficou bem, isso já nos quer dizer que se calhar se nós estamos a passar por um tempo difícil é porque também vamos ficar bem. Está sempre atento aqui a conversas que nos chamam a atenção ou que nos dizem alguma coisa, ok? Porque os nossos guias às vezes vão se transmitir através das conversas que ouvimos e conversas que vêm falar até nós, assim por acaso, ok? E ainda no outro dia eu estava, por exemplo, na FNAC a ver uns livros e uma senhora virou-se para com quem estava e disse: vamos oferecer este livro à Inês. E depois eu até fui lá ver que livro é que elas estavam a ver, porque eu realmente ouvi o meu nome e eu pensei, caramba, isto deve ser um sinal, eu tenho que ver que livros é que elas estavam a ver. E eram assim uns livros também esotéricos e eu percebi logo, ok, tenho que comprar aqui outros livros esotéricos, portanto estejam sempre atentas, porque até foi estranho terem dito, temos que oferecer estes livros à Inês, e eu até olhei para as pessoas e depois estava a tentar ouvir melhor a conversa delas para perceber o que é que podia ser este sinal, visto que tinha mesmo o meu nome, ok? Portanto, estejam sempre atentas também às conversas que estão assim disfarçadas, porque lá está, os sinais para os recebermos é muito estarmos atentos e quanto mais alimentarmos a nossa mente com distrações e não olharmos ao nosso redor, menos vemos os sinais. Por isso é que é importante estarmos sempre atentas. Não atentas no sentido de obcecadas à procura de sinais, mas simplesmente meditarmos um pouco e em vez de estarmos sempre no nosso telemóvel, por exemplo, também olharmos para o redor e para a magia que há, ativarmos os 5 sentidos, porque quando nós ativamos os nossos 5 sentidos, mais depressa também recebemos sinais, não é? Aumentarmos aqui a nossa audição, a nossa visão, o nosso toque, de todas estas maneiras os sinais podem ser manifestados, basta estarmos atentas e praticarmos a nossa intuição e os nossos sentidos. Outra forma também dos nossos guias se manifestarem é através dos livros,
ok? Por exemplo, às vezes vamos a um sítio e uma livraria e vemos um livro que chama a nossa atenção. Não é à toa que esse livro chamou a atenção, até o abrimos e lemos e pode ter uma mensagem para nós, que também já me aconteceu. A uma altura estava também numa loja assim da Mertrá, olhei para os livros todos e eu preciso de livros novos. E escolhi um que dizia Escada do Céu. E o que é que esse livro falava? De uma menina chamada Inês, outra vez, que tinha morrido e com uma doença grave e que os pais diziam que ela enviava sinais. Pronto, e eu aí acessei logo, eu tenho que falar sobre sinais, porque esta menina também morreu e transmitiu os sinais aos pais. Só que ela não teve a oportunidade, não é de falar sobre isto, mas transmitiu. E o que é que eu pretendo também nesta minha jornada espiritual? É falar um bocadinho sobre os sinais, é abrir-nos a mente para os sinais. E esse livro mudou muito também a minha vida. Não é que eu tenha comprado, porque eu só precisava de ver a história para eu perceber, porque eu na altura estava meio que, o que é que eu tenho que fazer da vida, ou o que é que eu tenho que fazer? E eu olhei para a prateleira dos livros da Bertrand e vi aquela lá no fundo, era um livro até estava na prateleira do fundo e dizia, acho que era Escada do Céu. E eu depois até disse, bem, vou abrir uma página à toa. E já ali falava, a Inês estava muito doente, não sei o que, não sei o que mais, e eu, este livro não é nada interessante, mas pode ter uma mensagem. E eu tirei foto, mas depois fui ler o verso para perceber a história. E foi então que eu entendi que ela, quando partiu, começou a enviar penas, borboletas e isso aos pais. E eu percebi logo ali a interpretação do que é que eles me queriam dizer. Inês, tens que falar sobre sinais. E foi só essa imagem que eu captei desse livro, que foi o fundo do excerto que dizia, a Inês começou a enviar sinais para os pais e os pais querem partilhar com outros pais que também perderam outros filhos com aquela idade, que os filhos se comunicam através de sinais, ok? Por isso é um sinal muito maravilhoso que pode e acontece a todos nós, basta nós estarmos atentos e nos permitirmos receber os sinais. Façam também este exercício, experimentem ir a uma livraria, olharem para os livros, é muito básico, basta pegar num livro e ver qual é a mensagem que nos quer ser dita, pedir essa mensagem, ok? Depois, através do telemóvel ou outros aparelhos eletrónicos ou manuais, ok? Aí temos, por exemplo, um conta-quilómetros de um carro com 777, que é o meu, no caso, pronto. Fui eu que vi isso. Eu, no conta-quilómetros, estou sempre a ver números iguais, assim à toa. Isso também são sinais. As horas iguais no telemóvel, por exemplo, ali 13h13, no dia 13 de fevereiro. Por exemplo, aqui nesta máquina de fazer... exercício físico, estava 99555, que eu tirei logo fotografia, também fui eu que tirei, através das interferências elétricas, que foi aquilo que falámos há pouco, sobre as televisões ligarem sozinhas, as lâmpadas fundirem, as luzes estarem assim meio esquisitas, isso tudo são sinais. E depois aí no meio temos, por exemplo, estava o Instagram no Explorer e apareceu essa fotografia do arco-íris. Como eu associo a minha avó ao arco-íris e às vezes quero assim um sinal rápido, vou então à parte do Explorer do Instagram, atualizo e quando me aparecer uma imagem de um arco-íris eu vou ler a mensagem por baixo. E aqui no caso era uma sereia e eu lá tive que fazer a minha interpretação, ok? Por isso, através do telemóvel e das redes sociais, também é possível os nossos guias nos enviarem mensagens e se comunicarem entre nós, porque lá está, eles têm que se adaptar e como nós estamos sempre no telemóvel, eles podem nos enviar sinais através das redes sociais ou do telemóvel. Até aqui tem alguma dúvida? Inês, ainda bem que reparaste aqui que ia-te mesmo perguntar aqui uma coisinha. Sim. Tu falas muito dos nossos guias, mas eu tenho aqui uma grande questão. Sim. Como é que temos a certeza que são realmente os nossos guias e não são outras entidades ou energias que não sejam assim tão boas? Exatamente, é isso que vamos agora depois ver como okay. pedir os sinais, porque nós temos que pedir os sinais, e já vamos chegar lá, a entidades de luz de altas vibrações, porque vamos supor que nós pedimos, eu peço à luz, peço a um ser de luz que me guie. Se, por exemplo, for alguma criança que já partiu com uma lâmpada, ela é um ser de luz, porque ela tem ali uma lâmpada, mas nós queremos que uma criança nos guie. Não sei se me estou a fazer entender. Há muitos seres de luz, não é? Mas depende de que nível de luz queremos que nos guie, não é? Queremos alguém que está só com uma lâmpada ou alguém de altas vibrações da luz que nos guie? É esse tipo de coisa que temos que pedir.
É aí que vamos chegar na parte do pedir os sinais. Nós temos sempre que pedir sinais a guias de altas vibrações, mas já vamos chegar lá, ok? Por isso é que é importante sempre, quando pedimos este tipo de sinais ou quando estes sinais que recebemos, por norma, não vai ser de entidades baixas, ok? Mas quando tem a ver com orientação, e nós queremos alguma orientação, por exemplo, devo escolher este caminho ou outro, aí é muito importante que peçamos a guias de altas vibrações da luz. Agora, quando estes sinais que nós vamos recebendo sem pedir, por exemplo, ver as horas iguais, ver um arco-íris, não fomos nós que pedimos, automaticamente só um ser de luz é que nos vai fazer olhar e que nos quer bem, ok? Porque se for uma coisa de frequências baixas, vai-nos enviar sinais, por exemplo, de medo. Por exemplo, começamos a ver por todo lado a palavra de uma doença grave. Isso é para nos causar medo, isso não é luz a falar connosco, ok? Tudo que nos transmite medo num sinal é um sinal enviado por uma entidade baixa. Quando é um sinal que tem uma entidade de luz e nos dá conforto e carinho, isso sim é um sinal dos nossos guias de altas vibrações da luz. Agora, quando é um sinal que nos transmite medo, nós já sabemos que é algo para nos deitar a luz abaixo. E é aí que nós temos que ouvir e ver os sinais de luz, ok? Nem todos os sinais são maus, ok? Ainda há pouco tempo recebi uma mensagem de uma senhora que me disse: entrou um morcego pela casa adentro e eu estive a ver na internet e só diz que era mortes. E não, ok? O morcego, assim como a borboleta e a abelha, tem um papel muito importante na biodiversidade do planeta, ok? E qual era a mensagem? Como foi o filho que tinha visto, era necessário eles manobrarem melhor as rotinas dele para que a vida fluísse melhor, porque assim como o morcego, ele manobra as asas de uma forma muito rápida, não é? E a parte da manobração das asas do morcego é que deu toda a interpretação ao sinal que ela tinha recebido, e não significava algo de mortes. Quando já vemos aí um significado de mortes, de mal-estar, isso tudo é para nos causar medo. Não vamos acreditar que os sinais são maus, porque não são. Mas já vamos chegar à parte dos vermelhos. Mas os sinais não vêm com intenções de nos causar medo. Quando nos causam medo, é que é vibrações baixas a nos enviar. Mas temos sempre que ver a parte positiva do sinal. No caso dos morcegos, das cobras, dos mochos, que são muito causados, foram muito mal interpretados no passado por outras pessoas para nos causar medo. Mas já vamos também chegar lá. Outra forma dos nossos guias se manifestarem é através de aromas e cheiros. O perfume de um ente querido que já partiu às vezes bem-nos até às narinas, o cheiro de rosas ou aquela leveza dos anjos, ok? Tudo isso pode ser um sinal deles, por isso também estejam sempre atentos aos cheiros. Daí termos de estar sempre atentas aos nossos 5 sentidos, porque é por aí que vêm os sinais todos. Cheiro, visão, paladar, tudo isso, ok? Os cheiros é uma forma também de nos enviarem muitos sinais. Os cheiros bons, aqueles aromas leves, por exemplo, entramos no médico e já vamos cheios de medo e de repente vem aquele aroma que nos dá conforto, por exemplo, da canela, que nos lembra o Natal. O que é que o Natal nos lembra? Alegria, aconchego, paz. Ok, já sei que esta consulta vou ter isso, vou ter esse aconchego, vou ter essa paz, não é? Os sinais já nos vêm para dentro. Às vezes, claro, vamos ao hospital, não cheira tão bem, mas até passa assim uma senhora de repente com um perfume leve que nos diz: uou, este cheiro tão bom que eu senti, deu-me logo uma paz, lembrou-me logo o perfume dos meus pais de quando eu era criança, ou o cheiro das crianças, que às vezes há pais que dizem que adoravam o cheiro dos filhos quando eram bebés e de repente até estamos no hospital e sentimos aquele cheiro das crianças, já nos dá aquela tranquilidade, ok? Os aromas e cheiros também podem influenciar em muito tudo e o apoio e orientação dos nossos guias, até quando vamos a uma entrevista de trabalho e por aí afora. Depois, partir e derramar coisas também pode ser um sinal dos nossos guias, está bem? Não pela negativa, mas sempre a pensarmos aqui também pela positiva. Às vezes para nos chamar a atenção, por exemplo, aqui derramar os vinhos, os azeites e essas coisas, tudo tem a sua interpretação e são sinais deles para nos dizerem: olha, estamos aqui, estamos contigo, ou estar mais atento às coisas que estás a fazer, ou, por exemplo, aqui o derramar arroz que nos lembra os casamentos e abençoar a cerimónia, não é? É que alguma coisa poderá acontecer que nos vai abençoar.
sempre nunca pela negativa, mas isto de partir e derramar as coisas também são sinais que nos são enviados para chamar a nossa atenção, ok? E já vamos também ver como é que interpretamos. Depois, sonhos, intuição e déjà vu, ok? Através dos sonhos também recebemos imensos sinais. Os sonhos também são uma forma de nós podermos ver os significados ou de interpretarmos muita coisa. E aqui nos sonhos há a diferença entre projeções astrais e sonhos, ok? Nas projeções astrais é quando nós ganhamos consciência do nosso sonho, nós estamos a sonhar e de repente parece que conseguimos controlar ali o sonho ou sabemos que, ok, estamos mesmo a sonhar e eu posso fazer o que eu quiser aqui no meu sonho. Isso é uma projeção astral. Nos sonhos normalmente são muito aleatórios e não temos controle da situação. Essa é a diferença. Através das projeções astrais, às vezes vão-nos aparecer os nossos guias a falar connosco realmente, os nossos entes queridos a passarem-nos mensagens, e sempre que sonhamos aqui com os nossos entes queridos ou com o nosso anjo da guarda, isto são mesmo eles a virem nos visitar. Portanto, não tem que ter receio quando até sonham com um ente querido, ok? É mesmo ele que vem nos visitar e transmitir alguma mensagem, ou que está bem ou que está connosco. Por isso estejam também sempre atentos aos sonhos. A intuição é a base de tudo, é por onde vêm todos os nossos insights, todas as nossas mensagens, as músicas que ouvimos que nos ficam na cabeça ou aquelas coisas que de relance nos lembramos de alguém ou isto ou aquilo, tudo vem através também da nossa intuição, montes de sinais. E a sensação de déjà vu, que é que pareceu que já vimos esta imagem em alguma altura, isso é um sinal que também estamos em bastante alinhamento, ok? E que os nossos guias estão ao nosso lado. Até aqui, alguma questão? Não? Ok, vamos prosseguir. Para quem depois vir a gravação, já sabe que pode questionar através de mensagem, ou também quem depois que estiver a assistir agora vir a gravação, depois manda-me mensagem para alguma questão. Onde se podem manifestar os sinais vermelhos, que são aqueles que os nossos guias nos têm que enviar mesmo para abanar a nossa consciência e nos fazer mesmo reacender a nossa luz. Isto pode ser através de quê? Acidentes, ok? Às vezes um acidente pode nos fazer mudar completamente a nossa forma de ver a vida, não é? Apanharmos um susto e sentirmos, ok, eu estou a dar valor a coisas materiais quando a minha vida é mais importante. Quando já nos estamos a desleixar de nós, quando já nos estamos a desleixar da nossa luz e daquilo que queremos para a nossa vida, este tipo de sinais pode aparecer. E não é por um lado negativo, é sim para que nós tomamos consciência daquilo que não estamos a brilhar, ok? Perdas, por exemplo, perdermos um trabalho, sermos despedidas, isto tudo são formas de nos encaminhar para o nosso real propósito, para a nossa real missão. E isto acontece já quando não estamos a ver, por exemplo, slogans a dizer mudanças, quando não estamos a ver cartazes a dizer mudanças. Só depois é que de recebermos todos os sinais verdes é que vai vir um vermelho que nos vai dizer, ok, tu não queres sair, nós vamos te fazer sair para tu evoluires. E é nessas alturas em que estamos doentes também, que temos que confiar. Se isto não está a acontecer é porque nós estamos a deixar a vida passar e não estamos a fazer ou a cumprir o nosso propósito, ou que não estamos a cuidar de nós. E neste sentido aqui dos acidentes, das doenças e das perdas, é tudo para nos olharmos para dentro, é tudo para nos autocuidarmos e para confiarmos, nunca pela negativa. Todas estas coisas que nos acontecem aqui, mais dramáticas na nossa vida, é por orientação no nosso caminho, ok? Aqui tem alguma questão sobre esta parte dos acidentes, doenças, perdas e estes sinais mais caóticos que podem acontecer na nossa vida? Entendem aqui porque é que eles acontecem? Mónica, tens alguma dúvida? Não, esta parte quando estamos lá no meio do furacão é difícil entender, não é? Depois, Claro. olhando para trás, é mais fácil. Olhando para trás, vemos, por isso é que devemos confiar, porque assim como a linha da vida, por exemplo, os nossos batimentos cardíacos são feitos de altos e baixos, a vida vai sempre ser feita de altos e baixos.
E quando nós já não estamos a ver os sinais subtis que nos dizem faz isto ou faz aquilo, é preciso um abanão e nós temos que confiar nesses abanões, porque nós também decidimos passar por eles caso, vamos supor, nós antes de vir para aqui, eu acredito que todos temos um contrato de alma. E eu acredito que se eu não estivesse a cumprir o meu propósito, eu ia dizer, ok, se eu não estiver a cumprir o meu propósito, guias, mandem-me um abanão à minha vida para ver se eu acordo. Ok? Porque nós sentimos que queremos cumprir o nosso propósito e se nós não o estamos a fazer, é claro que alguma coisa vai vir até nós, até para a nossa própria evolução, ok? Às vezes perdermos um trabalho ou passarmos por uma experiência de trabalho mais difícil, é para a nossa evolução, é para nós evoluirmos, porque a Terra é uma escola, como eu disse aqui no início, a Terra é uma escola e nós estamos aqui a lutar para a nossa evolução de espírito, não para ter uma vida fácil e de férias, não é? As férias e as folgas é depois, quando partimos, quando ascendemos, ok? Aqui estamos simplesmente a lutar para a nossa evolução. Por isso é que é tudo feito de altos e baixos. Agora, cabe a cada um de nós escolher como é que quer viver esta experiência aqui na Terra. Queremos só nos focar no sofrimento, no medo, aquilo que vimos no início do vídeo? Ou queremos nos focar na nossa luz e encontrar pessoas como nós, que têm a mesma frequência energética, que nos dão luz, que nos dão satisfação e positividade? Somos nós que escolhemos, porque a vida é feita de escolhas. Nós temos um destino, temos sim um destino, o nosso dia de nascimento e o nosso dia de morte. E depois temos outras ocorrências que nos vão fazer ir para o nosso propósito e para o nosso caminho. Mas cabe-nos a nós fazer escolhas. E claro que os nossos guias vão nos orientar e vão nos ajudar ao longo do caminho. Como dizia também no vídeo, nós nunca estamos sozinhas. E nesse momento de desespero, nós temos sempre a centelha dentro de nós, que é a nossa luz, por mais pequenina que seja, nós estamos sempre interligados com o divino e com os sinais. Por isso há que ter sempre esperança e fé, porque a vida é feita de altos e baixos, e sem esses baixos nós não dávamos valor aos altos, e sem os altos nós não dávamos valor aos baixos. Por isso é que eu vos digo, há o sol e há a noite, há a chuva e há os rios que contornam tudo até chegar ao objetivo. Portanto, tudo aqui na Terra, a nossa passagem na Terra, tudo já está discriminado como é que vai ser, não é? Tudo o que há à nossa volta já é uma metáfora da vida, do que é vida, ok? Uma caminhada que fazemos. Há sempre pedras ao longo da caminhada, há sempre coisas que vamos ter que passar por cima até chegarmos à paisagem que queremos ver. E no retiro que fiz com a Jéssica, com a minha irmã, no início havia uma caminhada ao longo do monte. E claro que ao longo dessa caminhada houve pessoas que repararam, por exemplo, no lixo que havia ao longo do caminho, nas pedras e também nas paisagens bonitas, porque a vida vamos como sempre, às vezes quando saímos aqui deste despertar, nós estamos literalmente no lixo, não é? Nós estamos em baixo, mas quando começamos a ultrapassar cada pedrinha da nossa vida, cada desafio a contornar, chegam momentos de paragens, que é para observarmos as cascatas, que é para observarmos, e quando estão a referir a cascatas, estão a referir a pequenas coisas, uma celebração, o nascimento de um filho, isso são as paragens que nós vamos fazer para nos sentirmos felizes, ok? E depois continuamos a nossa jornada, porque o que nós queremos mesmo é evoluir, é ascender, é ir ao topo, é cumprir a nossa missão, é saber que aprendemos tudo o que tínhamos para aprender na jornada aqui na vida, ok? Por isso é que tudo o que estamos a ver de matéria neste planeta é uma metáfora para o que é realmente a vida na Terra, ok? Por isso estejam sempre atentas também a isto e àquilo, por exemplo, os 4 elementos, qual elemento da Terra mais ressoa com a tua alma? Questiona-te também para perceberes aqui o que é que tu vais se calhar ter que fazer mais. Se tu adoras a água, será que tu vais ter que contornar os obstáculos sempre? Será que tu vais ter que permitir chorar e deixar fluir? Se amas o fogo, será que em algum momento da tua vida vais ter que fazer explodir alguma coisa e ver a tua imagem, por exemplo, aqui no caso das manifestações, podemos olhar para isso como uma explosão de ser ouvido, de fazer o mundo ouvir alguma mensagem, percebem? Por exemplo, o elemento terra, será que precisamos de cuidar aqui das nossas raízes, das nossas famílias? Temos que ver aqui, tudo o que está à nossa volta tem uma interpretação e cabe a nós fazer essa interpretação e aquilo que nós gostamos, ok? Vamos prosseguir então aqui. Como saber então como é que um sinal é para nós, ok? E esta parte aqui é muito básica. Nós simplesmente olhamos para uma coisa, eu até coloquei aqui um exercício,
Quando, por exemplo, estamos aqui nas redes sociais e aparece-nos este tipo, que todas as pessoas já devem ter visto este tipo de coisas também nas redes sociais, automaticamente a nossa alma já nos vai dizer qual é o sinal que nós temos que escolher aqui, correto? Alguma coisa nos vai chamar a atenção. E o mesmo funciona com os sinais. Quando nós estamos no nosso dia a dia e vemos alguma coisa que nos chama a atenção, exatamente como uma imagem destas nos vai chamar, é um sinal para nós, ok? O facto de vermos uma pomba branca no meio de uma estrada e nós olharmos para aquilo e pensarmos, será que isto é um sinal? É um sinal, automaticamente aquilo é um sinal, porque a nossa intuição já nos está a fazer questionar isso. Agora, claro que vai haver dias que vamos ver para aí 3.000 pombos, não é? E nenhum nos vai chamar a atenção. Mas de repente olhamos para o meio da estrada e vemos lá aquele pombo, pensamos, será que isto é um sinal? E é nessa altura, quando a nossa mente se questiona que isto é estranho, que isto será um sinal, isso é um sinal, ok? Tudo o que nos aparece na nossa frente que é estranho, que nos faz sentir assim meio esquisitos, é um sinal. E aqui neste exercício, vocês olham para a imagem e veem qual é que me chama a atenção, qual é que a minha intuição me diz para eu escolher. Porque o facto de saber como um sinal é para nós é intuitivo, é algo da nossa intuição. E se a nossa intuição estiver apurada e estiver com os 5 sentidos também apurado, mais depressa vemos os sinais e damos conta deles. Isto aqui que nos aparece às vezes nas redes sociais é mesmo para nós vermos, é mesmo porque os nossos guias dizem, escolhe uma imagem. E já te estão a treinar, porque lá está, nas redes sociais tudo depende também do que escolhemos ver. Mas se escolhemos ver coisas que nos testem a intuição e que nos façam testar os 5 sentidos, ok, já é mais saudável. Agora também depende do tipo de mensagens que vamos ler, não é? Às vezes aqui umas mensagens mais negativas podem nos deixar tristes. E aí é pensar se isto ressoa ou não com a nossa alma. Como interpretar então os sinais? É isto mesmo que eu estava a dizer. Como saber que um sinal é para nós? É simplesmente sentimos dentro de nós, sentimos no nosso coração, questionamos-nos, será que isto é um sinal? E a partir daí já sabemos que isso é um sinal para nós, não há dúvidas. É simplesmente ouvirmos esta questão que surge na nossa mente, esta dúvida. A partir do momento que surge a dúvida, o sinal é realmente para nós. E claro que aqui, nesta tiragem de três cartas ou 3 símbolos, não há uma mensagem agora, ok? Mas fica aqui então a dica de como já verem intuitivamente qual é o sinal, qual não é, porque a vossa atenção é chamada para um objeto e o mesmo acontece no dia a dia, é chamado para aquela borboleta, para aquele corvo, para aquilo que passar entre nós, porque assim como no dia a dia há muitas coisas na nossa frente, na nossa paisagem, nos nossos olhos, mas há aquele cartaz que de repente chama a nossa atenção, e se olharmos para o nosso dia a dia como estas 3 cartas, nós vemos muito ao nosso redor, mas vai haver ali uma coisa que vai chamar a nossa atenção no meio desse redor, ok? E o mesmo é esta interpretação aqui que eu quero que tenham. Estão-me a fazer entender aqui nesta parte, pronto. É olharem para a paisagem da vossa vida, o que há ao vosso redor e pensarem alguma coisa aqui que me chama a atenção e se chamar intuitivamente aquele cartaz é porque é o sinal. É como se estivessem a olhar para uma tiragem de 3 cartas no dia a dia, ok? É basicamente o mesmo, era o mesmo que estarmos a olhar para o meio da estrada e vermos aquele pombo chamou-nos a atenção, mas o pneu cor-de-rosa do lado não, e o pneu preto do outro lado do outro carro também não nos chamou a atenção, o que nos chamou a atenção foi o pombo, ok? Assim é que sabemos como é que um sinal é para nós, é aquilo que nos chama a nossa atenção e de que alguma forma mexe aqui com a nossa intuição e com o nosso coração, ok? Depois, Olha, como... Inês, Diz. desculpa interromper. E é giro que, imagina, eu de há uns anos para cá tenho visto, a primeira vez que vi eu achei aquilo tão estranho que achava que tinham vindo do Jardim Zoológico. Eu trabalho ali em Lisboa, mas Sim. bastante longe do Jardim Zoológico, e vejo assim uns papagaios verdes, assim no meio do nada, lá há um jardim muito perto, que aquilo é só fábricas, Sim. não é? E eu achei aquilo tão estranho, mas hoje em dia eu vejo quase todos os dias. E Eu já te já questionaste? Ai, não, esquece, eu não tenho dúvidas que são sinais. A minha dificuldade é às vezes, ok, o que é que eu estava a pensar? Ou para que é que eles aparecem? Estás a ver? Que depois- Exatamente. Perceberes qual é a mensagem, porque às vezes esse animal
também pode estar associado ao teu animal de poder. Por exemplo, todos os anos podemos ter um animal associado a nós que nos vai aparecer ao longo do ano para dizer que tipo de força temos que ter nesse ano. Há quanto tempo é que tu vês esse papagaio? Já pá, aí há uns 2 anos. Não, mas vejo vários, há uns que, houve, às vezes Em dias vem só um, diferentes. sim, às vezes vem só um, outras vezes já cheguei a ver 9 seguidos, todos juntos, tipo, Oh, e depois vou assim pela numerologia também, eu assim, pá, sim. tantos, meu, é incrível. Sim, pode ser, por aí também. O número que vis simboliza alguma coisa, por exemplo, que frequência vais ter nesse dia. Por exemplo, se vis 2, podes ter um dia assim de mais fazeres aí as pazes com alguém ou resolveres um conflito entre duas pessoas ou assim alguma coisa, percebes? Também como tens essas bases intuitivas da numerologia, podes usar aí na interpretação de ver esses animais. E a cor verde também está muito associada à cura, transmitir cura às pessoas, percebes? O chakra cardíaco, amor, às vezes É impressionante que até as minhas filhas, nós já os ouvimos, já olhamos logo e antigamente não, eles não, quer dizer, eles já deviam existir, eu é que não os via. Exato, só neste momento da tua vida é que eles têm que chamar a tua atenção. Por exemplo, um dos animais que me aparece que eu já sei que normalmente vou ter algum desafio na minha vida é o falcão. E eu às vezes olho para cima da autoestrada e ele está em cima do holofote, da iluminação, e eu já sei, pronto, vem aí algum desafio para mim. Percebes? E tu podes tentar aqui, também como agora vamos fazer, tentar interpretar o porquê desse sinal, ok? Mas é muito interessante aí só te ter aparecido há pouco tempo, se calhar desde que tu também te entregaste aqui mais alma e coração às terapias, Sem tens dúvida, que, sim. Foi tens desde, comecei a conhecer-me mais, né? No fundo, eu era ascética, né? Até aos 36 anos. Exato. E se calhar esse animal, na sua frequência energética, também pode ser assim. Há que também ler um pouco mais sobre esse animal, percebes? Para entender de que forma é que o universo está a enviar esse sinal. Por exemplo, aqui, da história do morcego, não é? O facto de ele manobrar as asas daquela forma já nos vem a dizer que eles precisavam de manobrar melhor as rotinas para darem atenção ao filho. Portanto, é preciso perceber aí que meio é que eles estão a transmitir o sinal. Vamos ver agora. Como interpretar então os sinais do universo, ok? Em primeiro lugar, temos que pensar, e aqui, pensar o que é que nos diz a nossa intuição. Isso é o primeiro e é o essencial que devemos fazer, é fechar literalmente os olhos e ver o que sentimos em relação a esse sinal, ok? Porque passamos por nós e temos que pensar, este sinal é-nos familiar? Por exemplo, temos aqui algum tipo de questões que nós podemos fazer quando vemos um sinal e não percebemos nada do que se está a aparecer. Por exemplo, apareceu-nos de repente aquela pomba branca no meio da estrada, ok? Primeiro vamos pensar o que é que a minha intuição me diz sobre este animal. Ok, eu sei que ele simboliza paz, sei que é um animal que é branco, é bonito, é angelical, é celestial, por isso já por aí eu sinto que é um sinal bom, ok? E aí eu já sei que sensação tem a ver este sinal. Tenho uma sensação boa, sei que isto é um sinal de apoio, de amor, sinto-me bem a vê-lo. Pedi algum sinal, esta é outra questão que devemos nos questionar, porque às vezes nós deitamos para o ar e dizemos, dai-me um sinal que estás comigo porque eu não estou nada bem. E depois até vemos uma coisa e aí é importante que nos questionemos, eu pedi algum sinal aqui para trás? Logo, outra questão que podemos fazer. Depois, o que me faz lembrar este sinal, que é muito também para interpretarmos, não é? A pomba branca faz-nos lembrar então a paz, a tranquilidade, preciso trazer mais paz à minha vida e depois também começarmos a questionar perante o que estamos a ver, não é? Porque tudo se desenrola. A partir do momento que nos questionamos o que me faz lembrar, por exemplo, uma borboleta, ok, faz-me lembrar sair do casulo, faz-me lembrar voar, então sou eu que tenho que sair do casulo, sou eu que tenho que voar. Como é tudo muito metafórico, a nossa intuição já nos vai dizer, porque cada um, se mostrarmos imagens diferentes, interpreta as coisas da sua maneira, da sua leitura. Se nós então olharmos para a borboleta, umas pessoas vão dizer, faz-me lembrar quando eu era pequeninha que pintava borboletas, faz-me lembrar o casulo. E outra pessoa vai dizer, ai, faz-me lembrar bolinhas porque eu desenhava também bolinhas. Ok? E a partir daí temos que pensar
é alguma coisa na minha vida que eu preciso de pintar, preciso de pôr a minha criatividade em prática, preciso de sair do meu casulo, preciso de deixar andar às voltas, preciso de voar. E muito por aí desenrola-se também a interpretação. O que é que me faz lembrar este sinal? O que é que me faz lembrar isto que eu estou a ver agora, aqui em sinais específicos? E como vocês viram há pouco, podem aparecer em muitos sítios, através da comida, das plantas, desenhos, na sua real forma, cartazes, montras. Às vezes estamos no shopping, olhamos para uma montra, vemos uma libélula enorme na montra e ficamos a olhar para ela e pensamos, isto transmite-me alguma coisa, isto deve ser um sinal para mim. E a partir daí já começamos a pensar, porquê nesta montra, porquê neste shopping, porquê aqui, o que me faz lembrar a libélula. Outra questão que se tem que questionar também é: será algum ente querido? Este sinal relembra-me alguém que já partiu, ok? Por exemplo, se o vosso ente querido usava sempre boina e até vem uma boina no chão e ficam meio estranhas e se lembram, ok, o meu avô usava boina, será que era ele a comunicar-se comigo? Pronto, aqui questionarem-se aqui que sensações têm, o que é que vos faz lembrar o sinal, se pediram um sinal e se vos faz lembrar algum ente querido que já partiu esse sinal. Isto já nos ajuda em muito se a nossa intuição não nos der logo a resposta, ok? Outras questões que podem se questionar é: onde é que eu estou? Porque isso também pode influenciar em muito o sinal. Se, por exemplo, estamos na terra antiga do nosso ente querido, se nós estamos num centro comercial, que dia é hoje, em que mês estamos, há alguma influência do mês que estamos para eu estar a ver este sinal, que horas são, se são horas iguais, se por exemplo alguém faleceu no mês de outubro e vemos esse sinal em outubro, exatamente no dia em que partiu, pode ser a pessoa a nos enviar um sinal que está connosco. O que é que me rodeia, ok? O que é que mais está além no meu campo de visão, se são pessoas, se são outros sinais, que cheiros é que eu sinto, aquela questão de sentir os cheiros, quem é que está ao meu lado comigo a ver este sinal? Às vezes podemos ver um anel no chão, estamos com o nosso namorado, pode simbolizar que é a altura de fazer alguma união, percebem? Tudo está aqui muito, tem de se questionar imenso antes depois de ver a pesquisa sobre o sinal, ok? Só depois de nós questionarmos isto tudo e também se precisarmos de mudar algo na nossa vida, porque às vezes os sinais vêm para nos dizer para mudar algo, ou simplesmente para nos dizer que estão connosco, ok? Às vezes já sabemos que as borboletas é os nossos guias, já não vale a pena ir vermos significado nenhum, já sabemos que são eles a dizer que estão connosco, ok? Só depois de vermos, de nos questionarmos isto tudo e tentarmos perceber se conseguimos interpretar o sinal, e se não conseguimos, é que vamos pesquisar, é que vamos ver à internet, é que vamos ver aos posts ou a outros sítios ou a livros, ok? Só se não conseguirmos mesmo nos questionar, e volto aqui atrás, sobre o sinal, é que vamos então ver a pesquisa sobre ele, porque por norma não, sempre, a nossa intuição é que nos vai dizer o que é que significa aquele sinal. Achas que agora já consegues decifrar aqui o sinal, Mónica, com estas questões? Olha, é engraçado porque estava aqui a ouvir-te e de repente penso, o que é que este animal, porque eu já tentei pesquisar, que eu não sei, não sei bem se é papagaio, se há, pá, é Arara. avião, opá, não sei, não sei, e vou lá ver outra vez, mas de repente veio-me aqui à mente que uma tia minha, que já faleceu há uns anos, tinha um papagaio em casa. Eu não sei se o papagaio ainda é vivo, Sim, o meu tio ainda é vivo, mas pá, não sei, de repente, agora a ler isto, eu assim, pá, veio-me a minha tia à mente, pronto. pode ser ela. Mas o que eu sei é que cada vez que os vejo, epá, eu fico tão feliz, mas tão feliz, sabes? É mesmo Então é aquilo. uma sensação de apoio. Tu eras muito próxima dela, neste caso. Epá, nem por isso, percebes? Eu por acaso sempre associei, epá, isto deve ser os meus guias ou qualquer coisa, epá, está bem mais pronto. Pronto, era uma tia, mas não me dava assim muito com ela. Foi a minha primeira tia a partir, pronto. Ok, E na altura aquilo mexeu muito comigo, porque a minha prima, pronto, é um bocado mais velha que eu e foi a primeira a perder a mãe da família. sim, E pronto, que é um dos grandes medos que eu acho que todos temos, né? De perder a mãe e o pai, e isso vai ser claro. muito difícil.
Mas agora a olhar para aqui foi a primeira vez que pensei assim, será? Se for, também pode ser ela aí a manifestar-se com muitos às vezes, como quem transmite o sinal que estás-me a ver, percebes? Chamar-te mesmo a atenção, transmite também a 2 ou 3 pessoas que eu estou aqui. Tudo depende aqui muito da nossa interpretação, mas se de repente a tua intuição te disse isso, tanto pode ser como tu te sentes bem os teus guias a dizerem que estão contigo, como também pode ser ela a se unir a eles e a dizer que também está contigo, ok? E que não é só um papagaio que vês, não é? São mais que um. Por isso, às Também. vezes, podem ser eles todos contigo, nesse dia ou nessa hora, percebes? Daí ser importante sempre vermos onde é que estamos. Tu também disseste que vias perto do zoo? Onde é que tu vias? Não, é assim, a primeira vez que eu me lembro de os ver foi lá naquele jardim onde eu vou todos os dias almoçar, ao pé do meu trabalho. Sim. E eu primeiro pensei que vinham do jardim zoológico, mas aquilo ainda é uma grande distância. Mas agora já percebi que não, há imenso e por todo o lado, e de repente eu vejo-os em todo o lado. Ainda hoje, aqui eu moro numa zona só de prédios e eu acordei com o som, com o cantar deles, que algum passou aqui. Os sons, exatamente. E eu já reconheço o cantar deles, pá, é incrível. Esse É muito sinal giro. aí tem muito poder em relação a ti. Pode ser mesmo ela que já partiu e te guia, ou mesmo os teus guias que se manifestam todos os dias através deles, percebes? Mas vai haver sempre um ou outro que te vai olhar fixadamente e tu vais dizer mesmo, este está-me a dizer que isto é um sinal para mim, não é? Porque em relação às gaivotas e pombos há montes, mas de repente no dia a dia até cá há uma que se mete à nossa frente e olha para nós. Isso aí já é muito estranho, ok? Portanto, aqui questiona-te isto tudo também depois, quando estiveres mais soft e sem estar assim mais aqui, colocas uma música e questiona-te isto tudo, ok? Porque para interpretar os sinais é sempre necessário ativarmos os 5 sentidos. Por isso é que eu vos digo o que há ao meu redor, que cheiros sinto, o que é que estou a ouvir, quem é que está ao meu lado. Isso tudo pode nos ajudar a interpretar o sinal. Por exemplo, o caso de vermos borboletas num shopping e até que trabalhamos num shopping e vemos uma borboleta lá, é sinal que temos que voar, é sinal que temos que sair daquele casulo do shopping, por exemplo. Ok? Os sítios que estamos às vezes podem nos ajudar. Houve uma altura que também me enviaram uma fotografia de uma pomba no cimo de um poste e me perguntaram o que é que isto pode significar. Se calhar que tens que te erguer mais, que tens que também pensar mais alto, não estás tão no baixo, percebem? Tudo tem a sua interpretação e o que está ao redor também nos pode ajudar a decifrar. Ou às vezes então já sabemos que, por exemplo, no meu caso, com o arco-íris à minha avó, eu já sei que aquilo é ela, portanto já não vou ter que estar aqui, não é? A partir do momento que nós sabemos que sinais é que são de quê, já não precisamos estar com estas pesquisas e com este tipo de pensamentos, porque já sabemos que aqueles são eles e já não tem alguma interpretação por trás. Agora, se nos aparece alguma coisa diferente do que estamos habituados, aí sim temos que fazer este trabalho interior de pensar que sensações temos, o que é que a nossa intuição nos diz, será algum ente querido, se pedimos um sinal, tudo isso. Eu sei que isto pode parecer confuso, mas na altura que estamos a receber o sinal, tudo se desenrola facilmente. É simplesmente olharmos para tudo de uma forma metafórica. Um rio não é um rio, neste caso na Terra. O rio simboliza nós contornarmos os obstáculos até irmos ao nosso objetivo. Portanto, é desta forma que temos que pensar sobre os sinais, que são metafóricas, são metáforas, e nós temos que, de uma forma ou outra, interpretá-los sem ser por o que são realmente. Ok? Aqui no caso dos animais, pesquisar muito sobre o animal em si, ok? Sobre as suas características. As raposas que andam assim mais escondidas, é sinal que temos que nos esconder ou que temos que sair mais, ok? O que é que eu faço a mais e o que é que eu faço a menos? Dou-me muito a conhecer ou dou-me pouco a conhecer? E por aí interpretar, ok? Sempre assim de uma forma metafórica ou contraditória àquilo que o animal representa, ok? Também se tiverem alguma questão sobre algum animal que estão a receber ou algum sinal que não estão a conseguir interpretar, também me enviam, ok? Mensagem depois que eu ajudo na interpretação da minha forma de ver, ok? Só preciso é dos detalhes todos. Costumam ver esse sinal aonde? Com quem é que estão normalmente que veem esse sinal? Em que dias, ok? Porque é importante também ver, vemos sempre o mesmo sinal em dias ímpares, em dias pares.
isto tudo pode nos ajudar a interpretar o sinal. E às vezes vamos logo à internet e diz-nos, como aquele caso da senhora do morcego, mortes. E nós ficámos o quê? Com medo e mal, desnecessariamente, porque aquele morcego entrou e só foi o filho que o viu, percebem? E o filho é que disse: estou a ver o morcego aqui em casa. E a mãe foi a correr e depois ela, ai, vou pesquisar o que é que isto significa, e era só coisas horríveis, mas não, como estava ali o filho dentro da sala e ele é que o viu, é sinal que os pais tinham que manobrar melhor, percebem? Por isso é que interpretamos dessa forma, porque se não houvesse a caso do filho, iria ser outra interpretação, mas nunca para nos transmitir medo ou receio ou energias negativas, sempre para nos transmitir amor, carinho, suporte. Como vimos no início, o significado dos sinais é este, de transmitir amor, apoio, orientação e tranquilidade, ok? Nunca medo. O medo é o que nos deita a luz abaixo e o que eles querem é que nós brilhemos, ok? Vamos agora passar aqui um bocadinho, não sei se tem alguma questão relativamente à interpretação dos sinais. Tudo ok, Mónica? Epá, pronto, isto é para ir fazendo, né? Sim, mas já tinhas assim conhecimento que podias te questionar isto tudo, que podia ser muita coisa em volta. Não, não, de todo. É assim, eu já tinha partilhado isto contigo, Inês. Eu considero que estou mesmo no início da minha jornada, apesar de em 4 anos já ter feito bastantes coisas, a nível Sim, de interpretação de sinais, e nisto as constelações familiares também me estão a ajudar muito, porque também tenho que fazer aqui um grande estudo, não é? Porque tudo conta, não exato. é? Tudo é válido, as cores, os Já aí. símbolos, já é. Para Então ti já é aqui fácil. para mim aqui, não, é fácil, quer dizer, há algumas coisas, mas há outras que por isso é que eu estou aqui, eu acredito muito que nós Sim, aprendemos mesmo muito umas com as outras. exato. Mas lá está, nas constelações, como usamos as figuras, já é tudo muito metafórico aí, não é? O escolhermos aquela figura já representa 1 milhão de coisas relativamente ao assunto que estamos a constelar. Por isso é que tu também aqui, nas constelações, trabalhas muito aqui os sentidos e a tua intuição. E quando vês um sinal, já podes interpretar dessa forma, como se estivesses a constelar o sinal, percebes? Algo Sim, assim. sim, sim, e estas questões todas vão, sem dúvida, ajudar-me também, no meu dia a dia e no meu trabalho também. Por Sim. isso, olha, muito, muito grata, estou muito Por feliz isso, por ti. usem sempre estas questões quando estão mais perdidas a nível dos sinais. Basta ver o que está ao nosso redor e interpretar o sinal, ou que sensação tenho, e a nossa intuição, que é o mais importante. Só depois de ouvirmos os nossos sentidos todos e os trabalharmos é que vamos pesquisar sobre o sinal, ok? Nunca tenham logo a tentação de ir logo ver o que é que significa, porque podem se assustar, pode não ser esse o significado, e às vezes é uma coisa simples como o vosso avô queria transmitir algo, e nós estamos a pensar, ok, este sinal é para me dizer que vem aí alguma mudança e depois até não vem, ficamos decepcionadas, não é? E se tivéssemos logo pensado, ok, isto é o meu avô ou o meu ente querido que já partiu, já íamos sentir uma paz diferente, porque depois ficamos na expectativa e não é bom isso, ok? Criarmos expectativas e também delegarmos ao universo que nos tem que guiar. Isso também não funciona, ok? Estarmos aí com chantagens do género, ou me mandam este sinal ou não acredito nisto. Isso não funciona assim, ok? Temos que ter fé e gratidão quando recebemos. E claro, depois de verem estes sinais e de interpretá-los e isso tudo, agradeçam sempre. Sempre que se cruzam com alguma coisa, digam obrigada por me enviarem apoio. Lembrem-se sempre daquele vídeo do início, daqueles seres que estão por trás de vocês a vos darem as luzes para a vossa jornada, porque nós vimos também outros planetas, estamos aqui para aprender, para lutar, para evoluir. Ok? Há muito mais para aquilo que os nossos olhos veem. E os sinais são simples coisas para nos darem conforto e nos colocarem no caminho certo ou para nos ajudarem a ultrapassar os desafios. Ok? Pronto. Vamos então aqui a algumas histórias que já ao longo daqui do workshop já vim a contar algumas, mas assim umas que já me marcaram mais e que acho interessante também partilhar convosco para que vocês acreditem aqui nesta fase, ok? Por exemplo, temos aqui a história das tulipas amarelas, que à primeira instância, olhando para estas tulipas, cada uma vai interpretar da sua forma que sinal pode ter para ela. E muito, muito curta a história aqui,
basicamente eu estava a fazer reiki a uma paciente que sofria de cancro da mama, ok? Esta paciente não tinha qualquer contacto com os sinais, nem com o significado emocional das doenças, e no caso eu acredito muito que o cancro está relacionado em perdoarmos alguém. E como era mesmo no peito, então ainda mais podia ser perdoar ou fazer luto por algo. Nestas sessões com a minha paciente, pronto, eu disse-lhe a alguém que precise de perdoar, alguém que precise de se perdoar, e ela contou-me que quando a mãe partiu, que já tinha falecido, o pai tinha traído logo os filhos e deixado-os e ter fugido com outra mulher, e ela nunca tinha perdoado o pai por isso, não é? Nesse sentido, eu disse: acho que é a altura também de perdoares o teu pai para essa doença sair. E acho que é importante pedir um sinal à tua mãe para tu sentires que ela está ao teu lado e a apoiar-te nesta fase. E então, o que é que a minha paciente pediu? Ela pediu tulipas amarelas, que a mãe lhe enviasse tulipas amarelas. Claro que eu nunca peço que me digam um sinal que pedem, ok? Porque senão eu tenho tendência logo, olha, está aqui o teu sinal, ou procurar o sinal para a pessoa. E isso não é assim. A pessoa pede e depois, se receber, é que vem ter comigo. Pronto, e no caso, eu depois de algumas sessões perguntei-lhe: então, já recebeste o sinal da tua mãe? E ela disse: "Não, sim, recebi, mas foi muito esquisito, porque eu estava no Facebook e reparei que uma amiga minha tinha de foto do perfil tulipas amarelas, só que a foto já está lá no perfil há 12 anos. Por isso, eu só reparei no outro dia e não acho que tenha sido um sinal da minha mãe." E eu questionei-lhe: mas então, tu falas com essa tua amiga, tiveste com essa tua amiga? E ela: olha, realmente no outro dia estive com essa minha amiga no Intermarché, no supermercado. E eu: pronto, mas e então o que é que falaste com ela? E ela contou-me que tinha falado com a amiga, que ela tinha sido operada de repente porque lhe tinha aparecido um quisto no útero e teve que ser operada de urgência nas urgências, ok? Nem foi feitos mais exames, foi logo operada porque tinha essa dor. E na altura a amiga disse-lhe que tinha isso acontecido, que tinha tido um quisto ou algum problema nessa área, que foi operada e que tinha corrido tudo bem e que a operação tinha corrido bem e que ela estava bem. E eu disse-lhe: e não conseguiste interpretar daí nenhum sinal, nenhuma mensagem para ti? E ela disse que não. E eu disse-lhe: então pensa comigo. E vocês também pensem aqui comigo. A fotografia que ela pediu, o sinal dela era as tulipas. E a fotografia da amiga eram tulipas amarelas no Facebook. E dias depois ela cruzou-se com ela para dizer que fez uma operação e que tinha corrido bem. O que é que ela ia ser tão bem operada? Ao peito, não é? E o que é que a mãe já lhe estava aí a transmitir? Vai ser operada e vai correr tudo bem. Não é tão grave quanto estão a dizer que é tão bem, não é? É só simplesmente seres operada e vai correr tudo bem e fazer os tratamentos. E eu expliquei-lhe isso tudo. Claro que ela ficou com aquele sentimento de ok, a minha mãe já me está a transmitir que vai ficar tudo bem, mas mesmo assim eu não acredito, não é? Será que é mesmo real? No entanto, ela foi operada e hoje está bem, ok? Ela foi operada, já se curou do cancro, está 100% bem. E esse sinal apareceu durante as sessões que estávamos a fazer. Eu disse-lhe: pede um sinal à tua mãe para teres a certeza que ela está contigo. E a irmã e a mãe, tão bonito que foi, transmitir-lhe essa mensagem da amiga, que tudo ia correr bem e que era só mesmo ser operada e que tudo ia correr bem, ok? E se nós se tivesse estado atenta, não é, a tentar interpretar desta forma, teríamos muito mais conforto nos nossos corações quando estamos a passar por estas situações mais complicadas, porque os nossos entes queridos vão logo se tentar comunicar. Isto foi uma forma da mãe lhe dizer que ia correr tudo bem, metaforicamente com a situação da amiga. Daí estarmos atentos a conversas, redes sociais e o ambiente em si onde estamos e que o sinal pode transmitir, ok? Esta história foi uma das histórias que eu mais sinto conexão e acho muito linda como a forma que a mãe se manifestou através da amiga e a foto de perfil de ter sido das tulipas já há 12 anos, que já tinha aquela foto. E que inclusive a mãe também tinha partido assim há 10, 15 anos, não é? Isso é surreal. Portanto, estejam sempre atentas quando também pedem assim um sinal. Outra história então aqui também é o arco-íris, que para quem me segue já sabe que eu associo muito o arco-íris à minha avó. A primeira imagem que vemos do altar aí da igreja foi quando fez aí 1 ano que ela faleceu. O altar estava assim decorado com velas e com as fitas que quase parece o arco-íris, e eu achei muito bonito ela ter
ou os padres, ou o que foi, que tenham decorado assim o altar nesse dia tão especial. Aí também vemos depois eu e a minha mãe a colocar um belão no cemitério, em que nos apareceu um arco-íris na mão, e eu disse: mãe, vamos ter que tirar uma foto. Inclusive, eu também não sou agora apologista de pôr as velas no cemitério, eu aconselho sempre a porem nas alminhas, para as almas não serem chamadas para o cemitério, mas sim para a luz, ok? Pronto, mas aí uma à parte. E depois aqui outras manifestações de arco-íris, que ainda agora no meu aniversário também recebi um arco-íris que me emocionou imenso, e é uma forma dela se comunicar comigo, ok? O arco-íris apareceu aqui no dia do velório, eu vi na fotografia dela um arco-íris e logo aí de repente senti que podia ser ela e questionei-me, será isto um sinal teu, avó? Porque associei logo a ela, não é que já não era tão difícil de interpretar porque estava na cara dela, e a partir daí fui-lhe pedindo mais sinais de arco-íris e ela foi-me enviando e por aí vamos comunicando sempre por o arco-íris. Depois, temos aqui outra história que é as canetas cor-de-rosa, que basicamente passa por, assim, uma pessoa mais conhecida minha que não era muito crente, e eu disse-lhe, olha, pede um sinal ao teu ente querido que já partiu, no caso era a avó, que se chamava Alice, e ele aqui pediu um sinal então à avó das canetas cor-de-rosa, só que eu neste caso sabia que a pessoa queria as canetas cor-de-rosa, e então sempre que eu via uma caneta cor-de-rosa estava-lhe a dizer, olha, não será que o sinal que tu pediste? E a pessoa dizia, não, não é isso o sinal que eu pedi, vou aguardar. E como é que se desenrolou esta história? Foi então na casa da minha irmã Jéssica, porque ela então convidou-nos para ir lá jantar e na mesa dela tinha umas canetas cor-de-rosa, e foi aí que a pessoa reparou no sinal. E qual é a história bonita por trás disto? A avó da pessoa chamava-se Alice, e a casa onde a minha irmã mora é na casa do namorado dela, da avó do namorado dela que partiu, cujo nome da avó do namorado da minha irmã é também Alice. Portanto, onde ele viu as canetas cor-de-rosa, onde ele reparou nas canetas cor-de-rosa, era na casa de uma pessoa que se chamava Alice, exatamente como a avó, ok? Quando a pessoa pediu o sinal à avó que se chama Alice, pediu, envia-me por favor então as canetas cor-de-rosa, e foi receber o sinal na casa de uma pessoa que se chamava Alice. Por isso aí ali não havia ponta para onde se pegar, que o sinal era mesmo da avó dele, Alice, porque estava numa casa de alguém chamado Alice, ok? Por isso é que é importante também vermos onde estamos. Outro sinal aqui, que eu acho que também falei com a Mónica uma altura na live, que é as massagens estão com recheio de laranja. A pessoa pediu aqui, que era muito cética, que os seus guias lhe enviassem uma maçã com recheio de laranja, e foi-lhe então enviado assim num vídeo. Por isso é que é importante virmos aqui e pedirmos sinais específicos para acreditarmos realmente. Assim que a pessoa recebeu as maçãs tão estranhas, acreditou logo que os sinais existiam, não é? Portanto, por aí era impossível. Ora, e agora vamos falar então um bocadinho sobre, não sei se relativamente a estas histórias tenham alguma questão, alguma partilha. Oh, Inês, eu gostava de te fazer uma pergunta, que é, imagina, quando queres decidir alguma coisa e queres pedir ajuda aos teus guias, por exemplo, entre uma coisa e outra, não é? Sim. Eu já tentei ver alguns vídeos que há sensações no corpo, não sei o quê, mas eu tenho muita dificuldade em ter aquela certeza, é isto, estás a ver? Eu queria te perguntar se tu tens assim, sei lá, alguma técnica que uses ou que eu possa treinar, não é? Porque isto também vai muito de treinar e de confiar, não é? De fazer muitas vezes. Basta confiar, por exemplo, tu querias um sinal específico para teres a certeza que estão contigo ou que deves fazer algo, é por aí? Sim, imagina, estás indecisa entre ir para a esquerda ou para a direita. Ok, aí é muito importante quando estamos indecisos, e já podemos passar aqui esta fase, é pedir sempre às energias de luz, de altas vibrações da luz, ok? Seja do Criador, a partir do momento que dizemos altas vibrações da luz, é mesmo seres de altas vibrações, como podemos ver aí nessas imagens, ok? São seres elevados que nos vão orientar. E quando nós estamos assim, confusas no nosso caminho, devemos pedir sempre aos nossos guias de altas vibrações da luz que, se temos que ir para a direita, nos enviem, por exemplo, umas castanhas cor-de-rosa. E se temos que ir para a esquerda, que nos enviem
uma girafa, vamos supor, ok? 2 sinais completamente distintos. A partir do momento que virmos um ou virmos outro, já sabemos, não há qualquer sensação ou qualquer receio ou qualquer dúvida, porque nós já sabemos que a girafa é a esquerda e as castanhas cor-de-rosa é a direita. Por isso é que é importante, quando pedimos sinais, pedir algo específico, que é para eles serem mais, para ser mais facilitado e termos que eliminar aquela pergunta de pedir algum sinal, porque quando recebemos sinais e não os percebemos, é importante perguntarmos, pedir algum sinal, porque às vezes nós não especificamos, e o facto de especificarmos o que queremos já é meio caminho andado para a orientação e para aquilo que precisarmos vir a ter nós, ok? Por isso, sempre que estás nessa dúvida, que caminho devo seguir, é este o meu caminho, pedir algo muito específico, muito fora do comum, algo único, porque aí não há dúvida, não é? Como aquele caso que pediu as canetas cor-de-rosa, não é? A partir do momento que viu as canetas e chamou-lhe a atenção aquelas canetas cor-de-rosa específica, porque até então já tínhamos entrado em livrarias e tudo, e eu tinha dito, olha aqui canetas cor-de-rosa. Não, quando a pessoa olhou para aquelas canetas cor-de-rosa, disse, hoje senti que era a minha avó. E eu disse, que engraçado, porque aqui nesta casa morava uma pessoa chamada Alice. Percebem? É muito por aí. Depois o sinal vai se manifestar num sítio específico. Por exemplo, se tu escolhes direção para um trabalho ou outro e até te aparece a girafa no local mesmo do trabalho que estavas em dúvida, é óbvio, não é? É óbvio que tens que ir para aquele trabalho. Percebes? Vais já a essa entrevista e até vês a girafa. Já é sinal que vais conseguir, vamos supor. Percebes? Por exemplo, tu já dizes aos teus guias, se eu vou conseguir este trabalho, guias de altas vibrações da luz, por favor enviem-me isto. E já vais descansada porque já recebeste o sinal e já sabes que vai correr tudo bem, já vais mais calma, mais confortada. Ok? Pá, estou a precisar de uns sinais, pá, estou a precisar de uns sinais e o tema é exatamente esse. Portanto, vais agora a seguir, vamos fazer uma pequena meditação de 5 minutos e vais pedir o sinal, está bem? Boa. Ai, vai ser incrível, boa, boa. Sim, vais pedir o sinal ou então pedes algo específico aos teus guias para eles te enviarem, ok? Pronto, deixem-me só passar aqui. Como eu estava a dizer então, que já passei isto tudo à frente, pedir algo específico, também não pedir em desespero, ok? Acalmarem-se sempre antes de pedir um sinal, caso a vossa vida esteja muito em baixo. Porquê? Para poderem os nossos guias entrar em contacto connosco. Quando estamos em leveza, em tranquilidade, em paz, a nossa vibração aumenta. Quando estamos em medo e sofrimento, a nossa frequência é baixa e é difícil para eles entrarem em contacto connosco. Portanto, não peçam de sinais em desespero, ok? Peçam sempre com calma. Desta forma, ligam, por exemplo, uma vela, colocam as mãos no centro do peito e peçam um sinal com fé e amor, ok? Se esta fase difícil vai passar, se eu vou melhorar, por favor, seres de luz de altas vibrações da luz, enviem-me isto. Ok? Sempre assim, não em sofrimento, em revolta, e também não pedir sinais, por exemplo, esta pessoa vai se ver mal na vida, quer um sinal. Não vamos receber um sinal sobre isso, porque isso é frequências baixas. O que é que estamos a atrair para nós? Mais frequências baixas, para nos trazer medo e alimentar o nosso ego. Todos os sinais positivos da luz vêm com amor e conforto, não com medo, vingança, revolta. Isso tudo são baixas vibrações a enviar-nos sinais para nos comer a mente, ou por exemplo, quando nós dizemos vou ser rica, se sim, enviem-me um número específico. Se recebemos esse número, é alimentar o nosso ego, não é os nossos guias a nos darem aí, porque nós estamos a pensar só na riqueza, não é? E isso também não é bom, porque estamos a alimentar ego e ganância. Tudo o que é energias, coisas de baixas vibrações, por exemplo, álcool e essas coisas todas negativas que nós queremos questionar, isso tudo são questões de baixas frequências, para alimentar o ego e o medo, não é? Por exemplo, esta pessoa vai se ver mal na vida. Isso são questões que não devemos questionar, mas sim pedir orientação para nós com amor, porque quanto mais amor e fé pedimos o sinal, mais ele aparece, ok? Pronto. Também é normal aquilo que eu te estava a dizer então, quando pedimos os sinais, diferentes sinais, e também é possível que te apareçam ambos os sinais, ok? É possível que nos apareçam a girafa
e as castanhas, porque aí somos nós que temos que escolher o nosso caminho, ok? E qualquer um dos caminhos que escolhamos vai ser bom para a nossa evolução. Ok, Mónica, aqui também relativamente a ti, podem-te aparecer os 2 sinais, e isso é sinal que tu é que tens que decidir, porque ambos os caminhos estão certos para ti. Ok? Entendeste aqui? Pá, agora é que me mataste, pá, é que eu estou a fugir de decidir. Mas se receberes os 2 sinais, aí eles estão também a brincar contigo e a dizer-te, és tu que tens que decidir, porque ambos os caminhos Pá, estão bons. agora é que, pronto, agora é que estragaste tudo. Mas não te preocupes, de certeza que só vais receber um sinal, ok? Não, estou a brincar contigo, porque eu, pronto, ando nesta coisa de, estás a ver, quero sair dos correios e nunca sei quando é que é o momento, não é? Mas primeiro vou ter que passar pelo menos para a redução do horário. Mas estou Exato. sempre aqui com aqueles medos todos, estás a ver? Tenho as 3 miúdas, tenho muita coisa. E às vezes preciso mesmo de muita orientação, porque agora com os workshops das constelações, com tudo o que quero fazer, às vezes sinto-me mesmo assoberbada, sabes? Tipo, Sim, por isso é que é importante, se calhar, se a tua intuição também te diz, por exemplo, questiona-lhes, devo mudar já de trabalho ou desistir já disto, ou ir passando para níveis baixos de carga horária, e eles já te vão responder, ok? Aí se calhar vão-te enviar logo o sinal específico, ok? De logo desistir ou ir, porque se, por exemplo, escolhesses, por exemplo, tiro um curso e formo-me mais em constelações ou tiro um curso e formo-me mais nos correios. Ok? Percebes? Aí são sinais muito distintos. Agora, quando são coisas muito parecidas, por exemplo, pedes um sinal, devo-me dedicar ao reiki ou às constelações, certo que eles te vão enviar os sinais, ambos os sinais, porque é o teu caminho passa pelos 2. Entendes o que eu quero dizer? sim, Por sim, isso, de certeza absoluta que eles vão te dizer já aí a resposta se deves desistir já ou se deves optar pela carga horária baixa, ok? Por isso não tenhas receio aí em pedir-lhes orientação. Nesse sentido, não tens que ter receio. Duvido que vais aparecer os 2, porque não são ambos bons para a tua evolução, não é? Acabam por ser, mas desistir logo pode ser um passo muito grande e eles prefiram que tu faças as coisas com calma, percebes? Agora, se eles te disserem desiste já, é sinal que te vão apoiar logo nisso e não te vai faltar abundância para sustentar a tua família e tudo mais, que eu acredito também nisso. olha que eu já dou por mim a pensar, se me despedisse é que era. Sabes porquê? Porque assim não tinha que decidir. Lá está, eu tenho muita dificuldade em dar aqui aquela coisa do decidir. É mesmo aqui um desafio meu. Está atenta aos sinais, porque no correio então deve ser muito fácil receber sinais, digo eu. Até pelas pessoas que aparecem, ou se vis alguém que vai enviar uma carta de despedimento, porque há aquela recepção de aviso, está muito atenta. Pois, está Está bem. muito atenta, porque como lidas aí com muita coisa, pode até o sinal aparecer-te mesmo um cliente, tu lidas mesmo com clientes ou é? Não, eu trabalho nos correios, mas é na central, eu não trabalho diretamente com o público, eu trabalho com máquinas. Ok, mas se cair alguma coisa ao chão ou assim, está muito atenta, porque também quando o teu lugar já não é naquele sítio, parece que os ventos não sopram a teu favor. Parece que começa também tudo a correr um bocadinho estranho, ou percebes? Há sempre aí sinais mais vermelhos, não é? Que nos dizem a altura de mudar. É giro porque eu tenho sentido que estou tipo a chegar ao fim de um ciclo, ou seja, há 22 anos, quando eu entrei para os correios, eu ia de comboio, ok? Sim, E depois já comecei a esvaziar as máquinas, que é tirar as cartas, depois passei a pôr cartas. De há uns anos sim. para cá voltei para trás, ou seja, voltei a esvaziar cartas. Eles pagam por uma função, mas eu não faço essa função, faço uma função abaixo. E agora, há um mês para cá, comecei a ir de comboio outra vez, e eu de repente estou a pensar, eu estou a chegar ao fim de um ciclo, porque eu estou a dar a volta, estás a ver? Eu estou a andar para trás quer dizer, não é para trás, mas estou a voltar Exato. ao mesmo. Então há aqui Isso uma já quer grande... dizer muito. Sim, para mim tem sido, ok, aguenta que está perto, mas pronto, falta aquela coragem, sabes? Porque eu ouço muitas histórias inspiradoras como a tua, não é?
Mas a mim Sim. falta-me, pronto, é aquela coisa de muitas crenças limitantes, não é? E muito enraizadas, que me foram passadas pelos meus pais, não é? Porque vão dizer tu és maluca, não é? Com 3 filhas vais despedir, só podes ser maluco, depois também não acreditam nada destas coisas que eu faço. Então Exato. há aqui Mas aí muito. é essa altura que tens que te questionar, até pelo aquele vídeo que viste, como é que tu queres te recordar desta temporada tua, nesta jornada na Terra, não é? Queres te recordar por estar nos Correios ou por fazeres esse trabalho divino e espiritual, não é? Tu tens que pensar naquilo que a tua alma anseia, naquilo que a tua alma te faz brilhar. E o que te faz brilhar, se é aquele caminho, a decisão também é muito por aí. E claro que fazes aos poucos. Eu também passei por isso e está tudo certo, ok? E depois precisamos sempre de, ok, ainda preciso de ver se é realmente isto que eu quero, tenho que ter outro part-time, não é? E depois acabamos por ver, não, já chega de part-time, já chega de não quero. E depois focas-te, é focar-nos, é colocarmos, por exemplo, vou-me dedicar a isto durante um ano, se não correr certo, se não correr bem, eu mudo, eu não tenho medo, percebes? É muito por aí, termos um plano B e C só para ter aquele conforto na mente, mas que normalmente nunca voltamos a isso, não voltamos, não é? Bem, e depois é assim, eu tenho muitos medos, mas lá está, isto às vezes até parece estúpido, porque eu tenho essas possibilidades todas, Inês. Eu posso pedir para reduzir horário durante 6 meses a um ano, eu posso pedir para, eu não sei se, tipo, como é que se Então ainda chama tens aquela? esses ventos a soprar a teu favor. Tenho, é verdade, tenho. Então está atenta. Ai, vou pedir o sinal, vou pedir o Ok, sinal. pronto. Depois também quem está depois a assistir à posterior, se tiver alguma dúvida já sabe, pronto, hoje é domingo, é normal que não estivessem assim com paciência, mas pronto, ao assistirem depois enviem-me então as questões sobre sinais. Depois, pode demorar 1 a 2 meses, principalmente a receber sinais de entes queridos, está bem? E está tudo certo, tudo bem em tempo divino. Às vezes estão a preparar assim uma surpresa mais bonita, como aquele caso de irmos à casa da minha irmã e estar lá as canetas, ok? Demorou assim mais tempo, mas tinha que ser naquele sítio, àquela hora, naquele dia. Portanto, 1 a 2 meses recebem o sinal do vosso ente querido ou dos anjos. Normalmente estes de orientação são logo no dia ou 24 horas depois, são muito mais rápidos conforme o nosso sentimento. Claro que se pedirmos em desespero não aparecem, mas se nos acalmarmos e com fé e dissermos que orientação queremos, isso vem depressa, ok? Pronto. Vamos agora então aqui ao pedido do sinal. Podem colocar os fones, relaxar, ok? A meditação é guiada. Há aí uma parte que diz para intuírem o sinal. Se, como a Mónica, também precisam de orientação, intuam os 2 sinais e aquilo que corresponde cada um, ok? E relaxem e aproveitem também este momento para estar em contacto com os vossos guias. E são apenas só 5 minutos. Esta gravação também vos vai ser enviada à parte, ok? Para vocês poderem ouvi-la sempre que precisarem de sinais ou alguma confirmação ou algo do género, tá bem? Deixem-me só sair então daqui e vamos então ouvir a gravação. Deixa-me. Toda a gente consegue ouvir? Fecha os teus olhos Ok. e respira. Eu vou colocar de novo. E então relaxem, tá bem? Pronto. Fecha os teus olhos e respira. Ó Inês, não está a dar. Deixou de dar o som. Que te Estás-me a ouvir? protege e te aconchega. Agora já começou outra vez. Espera aí então. Peço desculpa, eu vou iniciar então outra vez. Estás a ouvir agora, Mónica? Peço desculpa. Estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir a ti. Sim, mas a meditação eu estava parada agora.
E agora? Essa luz brilhante. Sim. Ok, vamos agora, que eu tive que ir abrir ali a porta, deve ter sido por isso. Eu vou começar agora sem interrupções, ok? Peço desculpa. Não faz mal. Pronto. Fecha os teus olhos e respira. Inspira calmamente pelo nariz. E expira calmamente pela boca. Imagina uma bolha de luz ao teu redor. Essa luz brilhante que te protege e te aconchega no amor dos teus guias. Coloca as duas mãos no centro do teu peito e sente o seu amor, o amor deles por ti. Imagina-os a virem até ti, do cimo do céu até à tua frente. Olha à tua volta e vê como eles são brilhantes. Vê como eles sempre estiveram ao teu lado em todos os momentos. Afirma comigo então estas palavras. Peço aos meus guias altas vibrações da luz que ouçam este meu pedido. Eu honro e agradeço todas as formas que o todo se comunica comigo. Eu vos amo. Eu vos vejo. Eu vos sinto. Seres de luz de altas vibrações da luz. Anjos, guias, mestres, mentores, enviem-me por favor e aqui intui o sinal que tu queres que eles te enviem. Intui com toda a tua força e pensamento o sinal que tu queres que eles te enviem. Imagina este sinal a vir até ti com todo o amor deles. E repete agora comigo, novamente. Eu agradeço ao Criador por ser uma centelha dele e estar conectada com todos vós. Grata por tudo o que fazem por mim e por neste momento vos poder pedir um sinal. Aguardo com amor a vossa sustentação. Namastê.
Pronto, podem então depois abrir os olhos com calma. Espero que tenham conseguido pedir o sinal, intuído, com amor e ter sentido também aqui a vibração deles. Se quiserem também podem partilhar alguma coisa. Queres partilhar alguma coisa, Mónica, visto que és tu que estás aqui também? Bom, nunca tinha feito uma meditação assim, deste género. Gostei bastante. Assim vai ser mais fácil para mim, sabes? Boa. É mais fácil para mim com meditações guiadas. E já pedi o meu sinal. Então agora Pronto. eu vou esperar, não vou dizer nada. Exatamente. Agora também depois, se receberem o sinal e isso, também me enviam mensagem ou se tiverem alguma questão. E é muito por aqui, está bem? Resta-te alguma questão sobre o workshop? Achas que conseguiste entender tudo? Sim, minha querida, gostei muito deste bocadinho. Grata mesmo Hum. por toda a tua entrega e partilha. Pronto, também se te surgir alguma questão a posterior que tenhas, ou vocês que estão a assistir agora à gravação, enviem-me então, como eu disse desde o início. Vou então também vos enviar esta gravação e a meditação para vocês pedirem, se também aqui, como isto é uma gravação, não ouvirem tão bem o som, aquilo está o som mais nítido e conseguem também sentir melhor. E é isso, está bem? Algo que queiras partilhar mais, Mónica, ou é tudo? Não, é tudo. Gratidão, minha querida Inês. Gratidão eu, pronto. Muito obrigada então por terem feito parte deste workshop. E é isso. Um beijinho e Beijinho. assim que for possível já vos envio tudo para assistirem, está bem? Beijinho então e boa noite, bom descanso com esta Beijinho. luz. Adeus. Beijinho.